Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática com um novo conteúdo de divisibilidade. Bem, antes de falarmos o que é divisibilidade, eu preciso que vocês assistam esse pequeno vídeo aqui. Este é o estado de São Paulo. Dividindo a imagem, nos aproximando, chegamos à região sul do estado. Dividindo mais uma vez e redirecionando nossa aproximação, chegamos à cidade de Eldorado. Eldorado também é o nome de uma lendária cidade indígena que estaria repleta de construções em ouro. Os espanhóis bem que procuraram, mas depois de muita mata aberta e nada de ouro, desistiram. No caso dessa outra Eldorado, a de São Paulo, a riqueza vem do turismo nas inúmeras cavernas que existem por lá. A mais famosa é a Caverna do Diabo. Ela leva esse nome porque os antigos moradores da região usavam a entrada da caverna para guardar suas colheitas. E é claro que a bicharada fazia festa durante a noite. Quando amanhecia, estava tudo uma bagunça e os moradores, sem conseguir explicar o que tinha acontecido, botavam a culpa no diabo. A Caverna do Diabo é enorme, mas pode ser visitada por no máximo 336 pessoas por dia. E para proteger a caverna durante a visitação, cada grupo não pode ter mais do que 12 pessoas. Dividindo um número pelo outro, chegamos à conclusão de que, em dia cheio, a caverna recebe a visita de 28 grupos. Ainda bem que o administrador da caverna, Chico, sempre foi bom de múltiplos e divisores. Por isso, ele nem pisca na hora de fazer essas contas. Contas que Chico faz também antes de falar com a escola. Pode mandar o pessoal sim, mas no máximo 7 ônibus, tá, seu diretor? E por que 7 ônibus? Porque 7 ônibus lotados transportam o número máximo de turistas por dia de visitação. O ônibus é também o meio de transporte que Chico e sua prima, Flora, usam para chegar ao trabalho. Eles sempre vão sentados, porque moram perto do ponto inicial. Em Eldorado, as linhas de ônibus começam a circular às 6h30. A linha que leva Chico até a caverna libera um ônibus de meia em meia hora. Já na de Flora, os ônibus saem de 15 em 15 minutos. Fazendo as contas, Chico e Flora descobriram que às 7h30 sai um ônibus de cada linha. Com isso, os primos podem caminhar tranquilamente juntos todo dia até o ponto inicial. Além de uma relação de parentesco, primo é também o nome dado aos números naturais que são divisíveis apenas por um e por eles mesmos. Eratóstenes, um grego famoso nos anos 200 a.C., elaborou um método para obter os primeiros números primos da sequência de números naturais. Primeiro, elimina-se o número 1 da sequência. Depois, mantém-se o número 2 e eliminam-se seus múltiplos. Da mesma forma, mantém-se o número 3 e também se eliminam os seus múltiplos. Por último, mantém-se os números 5 e 7 e eliminam-se seus múltiplos. E assim, temos os números primos entre 1 e 50. Mas a investigação sobre novos números primos continua. Há quem diga que o maior número primo conhecido tem mais de 12 milhões de algarismos. Nossa, 12 milhões de algarismos! Chico ia precisar chamar não só sua prima, mas a família inteira para ajudar a descobrir um número deste tamanho. Na verdade, ele ia precisar mesmo da ajuda de Eratóstenes, nosso matemático grego. E mesmo assim, daria um trabalho dos diabos. Opa, desculpa aí. Botar a culpa em você de novo não, né, diabo? Bem, vocês viram aí nesse vídeo da Editora Moderna, né? Ele fala um pouquinho de tudo, né? Que a gente vai falar, algumas coisas até vocês já conhecem, né? Por exemplo, os números primos, a gente já sabe, né? Que são aqueles números que são divisíveis por um e por ele mesmo, né? E também falamos um pouquinho de divisibilidade, que, como a própria palavra diz, lembra muito divisão. Então, quando um número é ou não divisível por outro.
ok? Ao mesmo tempo que ele falou também de múltiplos. Essa questão de múltiplos a gente também vai falar um pouquinho mais à frente, mas lembra também da multiplicação, o próprio nome já diz também, né? E aí a gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas, ok? Bem, continuando nossa aula então, temos um pequeno exemplo aqui para entendermos um pouquinho sobre divisibilidade. Acompanhe a situação a seguir. Para um trabalho em equipe, o professor vai dividir os 28 alunos da classe em grupos de exatamente 5 ou exatamente 4 alunos, de modo que nenhum aluno fique sem grupo. Nessas condições, como o professor deve organizar a turma para que todos os grupos tenham o mesmo número de alunos? Então, ele tem 28 alunos, né? Vamos marcar aqui alguns dados importantes, né? 28 alunos tem a classe, né? E ele quer dividir em grupos de 5 ou de 4. Detalhe, não pode ficar nenhum aluno sem grupo, ok? Então vamos ver quais as possibilidades que a gente teria seguindo essas regrinhas aqui da questão. Primeiro, se a gente pegar os 28 alunos e distribuir em grupos de 5. Eu tenho aqui a ilustração, né? Então você tem aqui 28 alunos divididos em 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 5, né? E aqui restaram aqui 3 pessoas, 3 alunos de fora. Fazendo a divisão no procedimento normal, 28 dividido por 5 vai dar 5 e deixa um resto 3. Divisão básica que a gente já está acostumado a fazer, né? Então, com essa divisão, conseguimos formar 5 grupos de 5 alunos, como eu já havia falado, mas 3 alunos ficam sem grupo. Não é o que a questão quer, né? Se distribuirmos 28 alunos da classe em grupos de 4, você vai conseguir formar aqui pela ilustração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos com 4 alunos. E aí você percebe que aqui não ficou nenhum aluno de fora, que era basicamente o que a questão estava querendo, né? Então, se eu pego 28 dividido por 4, eu tenho como resultado 7, que são 7 grupos, né? E aí eu tenho um resto de 0. Né? Nesse caso, formando 7 grupos de 4 alunos cada um, conseguimos grupos com o mesmo número de integrantes, sem que nenhum aluno fique sem grupo, como o professor desejava. Então, o mais correto, seguindo o que a questão pediu, seria essa divisão aqui de 28 por 4, ficaria em total de 7 grupos, com o resto 0. Ok? Então, comparando as duas divisões, verificamos que, na divisão de 28 por 5, o resto é diferente de 0. Então, 28 dividido por 5, tem aqui o resultado como 5, o resto aqui deu 3, né? Ou seja, é diferente de 0. Então, quando isso ocorre, a gente já sabe disso, a divisão é chamada de divisão não exata. Tá bom? Então, sempre que o resto for diferente de 0, a gente tem o que a gente chama de divisão não exata. Já na divisão de 28 por 4, o resto é igual a 0. Então, ó, 28 dividido por 4, eu tenho o resultado 7, com o resto igual a 0. Então, nesse caso, a divisão é o que a gente chama de divisão exata. E aí, a gente chega na definição do que é ser divisível ou não. Então, um número natural A é divisível por um número natural B. Ah, professor, por que A e por que B? Já expliquei você disso aqui, né? O que é isso aqui? Na matemática, muitas vezes a gente vai representar números através de letras. Então, por que eu estou chamando de A e B? Para dizer que é um número qualquer, tá bom? Então, a gente pode colocar qualquer número ali. Então, um número vai ser divisível por outro, né? O número A vai ser divisível por B. No caso, o B tem que ser diferente de 0. Não existe divisão por 0, tá bom? Quando o resto da divisão de A por B é igual a 0. Então, olha para cá, na anterior, ó. Então, um número vai ser divisível por outro, então 28 é divisível por 4, por quê? Porque o resto é 0, né? Então a divisão é exata, tá bom? Então, o conceito de divisibilidade está exatamente aqui. Um número é divisível por outro quando o resto da divisão é 0, ou, no caso, né, quando a divisão é exata. Nesse caso, também dizemos que o número A é múltiplo de B. Aqui a gente vai aproveitar então para falar um pouquinho de múltiplo. Falei para vocês que a gente vai falar um pouquinho ainda nas próximas aulas, tá bom? Mas só para antecipar aqui o conceito, o que é então um número múltiplo de outro, ser múltiplo de outro? Olha cá. Como a divisão de 28 por 4 é exata, dizemos que 28 é divisível por 4. A gente já falou isso aqui, né? Mas podemos dizer também que 28 é múltiplo de 4.
Por que, professor? Por que 28 é múltiplo de 4? Porque a gente consegue algum número, né, que multiplicado por 4 tem como resultado o número 28, tá bom? Então, esse é o conceito de múltiplo. Você vai encontrar um número que você vai multiplicar por outro, né, e que vai dar aquele valor que você está querendo ali, que no caso aqui é o 28. Então, 7 vezes 4 vai dar 28, e aí eu posso afirmar que 28 é múltiplo de 4. Tá bom? Quer pensar uma outra coisa? Por exemplo, eu poderia ter 20, por exemplo, o número 20. Eu consigo escrever o número 20 como 4, vamos colocar 5, né? Como 5 vezes 4. Ou seja, eu posso dizer também que 20 é múltiplo de 4. Por quê? Porque eu consigo encontrar algum número que multiplicado por 4 vai me dar como resultado 20. Tá bom? Obviamente que a gente está só antecipando, né, introduzindo o conteúdo de múltiplo e divisores, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas aulas, então não se preocupem, ok? Então, como a divisão de 28 por 5 não é exata, ou seja, não deixa resto zero, o resto é diferente de zero, o número 28 não é divisível por 5 e também não é múltiplo de 5. Por que não? Porque eu quero que vocês falem o seguinte, encontre aí algum número que eu vou multiplicar por 5, né? Algum número que eu vou multiplicar por 5 e o resultado vai dar 28. Não dá, né? Porque se for 3, 3 vezes 5 dá 15. Se for 4, 4 vezes 5 dá 20. Se for 5, 5 vezes 5 dá 25. E se for 6, 6 vezes 5 dá 30. Ou seja, eu não consigo encontrar esse número que multiplicado por 5 resulte em 28. Então, eu posso afirmar que 28 não é múltiplo de 5. E aí a gente vai aprender agora alguns critérios de divisibilidade. Atenção para esse conteúdo que é muito importante, tá bom? Muitas vezes a gente vai fazer uma divisão e, para não perder tempo realizando aquela divisão, esses critérios vão nos ajudar a descobrir se um número é ou não divisível por outro. Então, por exemplo, quando um número é divisível por 2? Quando o número é divisível por 3, por 4, por 5, né? E assim por diante. Então, aqui a gente vai aprender agora alguns critérios, né? Obviamente que a gente não tem... a gente tem vários critérios, tá bom? Mas eu vou destacar aqui os mais importantes, os mais interessantes. Que tem alguns que não valem muito a pena, que vai dar mais trabalho do que se você fizesse a divisão. Então, vamos começar aqui pelo critério de divisibilidade por 2. Então, eu vou explicar a vocês agora quando um número é divisível por 2. Então, bora lá. Eu estou citando aqui, você percebe que tem alguns números aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, né? E aí eu estou falando que todos esses números aqui são divisíveis por 2. Mas eu estou destacando aqui especialmente esse finalzinho aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8, né? De novo, ó, 0, 2, 4, 6 e 8, né? O que tem de comum, né? Todos os números aqui são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Ou seja, o que quer dizer que o número vai ser divisível por 2 quando ele for par. E o que são números pares? São números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então, a gente acaba de aprender agora um critério de divisibilidade por 2. Então, para você saber se um número é ou não divisível por 2, basta que você analise se aquele número é ou não um número par, ou seja, se ele é ou não terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se ele terminar com esses números que eu acabei de citar, ele vai ser divisível por 2. Então, por exemplo, a gente poderia citar com um exemplo aqui, ó, 63. Para você não precisar fazer a divisão de 63 por 2, você não precisa fazer isso aqui não, ó. Você só vai analisar o quê? O último número, o último algarismo, que é 3. 3 é par? Não. Então, consequentemente, você não consegue dividir o 63 por 2. E por 3, professor? Que novidade eu tenho aqui na divisibilidade por 3? Observa só, eu estou citando aqui mais alguns números. 81, 84, 87, 90, 93 e assim por diante. O que esses números têm em comum? Vamos pensar o seguinte, olha o número 81. Se você somar os algarismos, né, do número 81, então você vai somar o 8 mais 1. Né? Vai dar o quê? 9. Agora vamos analisar o 84. 8 mais 4. Resultado
12. 87. 87 é 8 mais 7. Eu estou somando os algarismos, certo? 8 e 7. O resultado aqui é 15. O que é que esses números têm em comum, pessoal? O 81, eu afirmo para vocês que divide por 3, certo? O 84 também e o 87 também. Agora, como é que eu vou saber disso mais fácil? Analise a soma. Ó, 8 mais 1 é igual a 9. 9 divide por 3? Sim. Então, o 81 também divide. 84, soma os algarismos, dá 12. 12 divide por 3? Sim. Então, o 84 também divide. O 87, soma os algarismos, 8 mais 7 dá 15. 15 divide por 3? Sim. Então, o 87 também divide. Ou seja, qual é a regra da divisibilidade por 3? Você vai somar os algarismos, né? Pode ser, por exemplo, aqui você tem 2 algarismos, mas você pode ter 3 algarismos também. Não importa. Você vai somar todos os algarismos. Se na hora que você somar esses algarismos, o número que resultou, né, da soma for um número divisível por 3, quer dizer que o algarismo completo, o número completo, é também divisível por 3. Então fica mais fácil, pessoal, do que se você fosse, por exemplo, dividir aqui o 159 e fazer a divisão de 159 por 3. Ah, professor, isso significa que eu não preciso dividir mais? Não, não significa isso. Significa que você vai conseguir saber, primeiramente, se aquele número é ou não divisível por 3, ao invés de ficar tentando fazer a divisão, né? Tentando pensar algum algarismo que divide esse número por 3. Né? Então, você pode fazer essa conta aqui, 159 dividido por 3, e de repente chegar no final e perceber que não seria divisível. Nesse caso vai ser, tá bom? Mas você poderia chegar no final e falar assim, poxa, não é divisível, perdi meu tempo. Né? E aqui não, aqui você vai fazer o quê? Ó? Soma 9 com 1 dá 10, soma com 5 dá 15. Então 15 divide por 3, divide, então você já garante que essa divisão aqui existe, então você pode continuar já sabendo que vai encontrar um resultado. E a divisibilidade por 6? Perceba que eu estou colocando tudo numa ordem aqui, numa sequência, para que fique mais fácil de vocês perceberem, né, a ligação entre um e outro. Então, a divisibilidade por 2 tem que ser par, por 3 a soma dos algarismos tem que dividir também por 3, e por 6, professor? Olha só, observe o número 36. Lúcia, aqui, a menininha Lúcia aqui, está falando o seguinte, 36 divide por 2, sim, porque é par, e divide também por 3. Por quê? Porque na hora que você somou 6 mais 3, deu 9. 9 divide por 3, então 36 também divide por 3. Tá bom? Então, Mariana, se 36 é divisível por 2 e por 3, então 36 também é divisível por 6. E aí Mariana acaba de anunciar para vocês o critério de divisibilidade por 6. O que é a divisibilidade por 6? Para o número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Então, você vai seguir a regra do 2, vai seguir a regra do 3, então, consequentemente, você vai ter uma divisão também por 6. Então, na divisão por 6, você acaba seguindo a regra do 2 e do 3. Simples, né? E por 9, professor? Então, vamos observar esses números aqui, 81, mais uma vez, né? Eu tinha citado 81 já na regra por 3, estou citando aqui agora. 108, 126. Vamos analisar o que esses números têm em comum. Primeira pergunta aqui, esses números são divisíveis por 9? Eu afirmo para você que sim, são divisíveis por 9. Como é que a gente vai saber se é um número divisível por 9 ou não? Então, observa só, olha esse número aqui, 4.936. Mesma regrinha do 3, soma os algarismos. 4 mais 9 mais 3 mais 2 dá um total de 18. 18 divide por 9? Sim, dá 2, né? Então, eu posso afirmar também que o 4.932 vai também dividir por 9. Da mesma forma, se eu somar aqui 8 mais 1, isso aqui, né? 8 mais 1, o resultado dá 9. 9 divide por 9? Divide. Então, o 81 também divide. Olha aqui, 108, eu vou somar mais uma vez 8 mais 0 mais 1, né? Ou 1 mais 0 mais 8, tanto faz, também dá 9. E a gente sabe que esse 9 também é divisível por 9, certo? Então, o algarismo, o número todinho aqui, o 108, vai dividir
também por 9. Então, a regrinha do 9, ela é a mesma regra do 3, só que aí você vai pensar na divisão agora por 9. Ok? Então, nenhuma dificuldade por enquanto. Critério de divisibilidade por 4. Agora, esse aqui, você vai perceber agora que vai fugir um pouquinho dessas regrinhas que a gente via, né, que a gente vinha falando anteriormente. Então, observa só alguns números divisíveis por 4 a partir do 100, certo? Então, a gente vai analisar agora os números aqui a partir do 100 e vocês vão perceber que tem uma lógica. Por que que é a partir do 100? Então, olha só, o 100 termina em 00, aí você tem 104, termina em 04, 108, 112, 116. Então, observa só, os dois dígitos destacados em azul em cada número divisível por 4 acima formam um número. Esse número é divisível por 4? Eu vou afirmar para vocês que sim. Analisa só. O 04 divide por 4? Sim. O 8 divide por 4? Sim. O 12 divide por 4? Sim. O 16 divide por 4? Sim. Então, a regrinha do 4, a gente vai analisar agora os dois últimos números, certo? Então, você vai considerar ali os dois últimos números e vai analisar se aqueles dois últimos números formam um número também que é divisível por 4. Então, o 4 divide por 4, o 8 divide por 4, o 12 divide por 4. Consequentemente, o 104 divide por 4, o 108 divide por 4 e o 112 divide por 4. Então, a regrinha do 4 é você analisar os dois últimos números. Detalhe, tem essa novidade aqui também, ó. Os números que são terminados em 00 também são divisíveis por 4. Então, você pode olhar o 100 divide por 4, o 200 divide por 4, o 300 divide por 4. Então, além de analisar se aqueles dois últimos números são divisíveis por 4, você pode também pensar se os dois últimos algarismos são zeros, né? Então, você pode afirmar também que esse número também é divisível por 4. Tá bom? Então, digamos que a regrinha da divisibilidade por 4, você tem duas regrinhas em uma única regra. Tá bom? E a divisibilidade por 8? Então, vamos analisar agora, ó, observe os números divisíveis por 8 a partir do 1500. Então, eu tenho aqui 1504, 1512, 1520, 1528. Então, os três algarismos destacados em azul, em cada número divisível por 8 acima, formam um número. Esse número é divisível por 8, eu afirmo para vocês que sim. Perceba, crianças, que essa regra ela não facilita igual às outras, né? Mas ainda assim te ajuda. Por quê? É melhor você fazer o cálculo, né, de 504 dividido por 8 do que você fazer o cálculo de 1504 e perceber se é divisível por 8. Aí você vai acabar fazendo um cálculo aqui com um número a mais, né? Então, qual é a regra do 8? Você vai olhar os três últimos dígitos, né, e ver se esses três últimos dígitos dividem por 8. Se dividir por 8, você afirma que o número total também divide por 8. Então, ó, 1608, analisa só o 608 e aí você pode afirmar, né, que o 1608 é também divisível por 8. Se o 608 divide, o 1608 também divide, tá bom? E além disso, assim como na regra anterior que a gente viu aqui, né, que é a regra do 4, a regra do 8 também são duas regrinhas. A primeira foi essa que eu acabei de citar para vocês, analisando aqui os três últimos dígitos, né? E também se terminar em 000, 000, 000. Então, você vai analisar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000. Se esses números terminarem em 000, certo? Então, você pode afirmar também que são números divisíveis por 8, sem precisar fazer o cálculo aqui. Então, se você tem, por exemplo, o número 50.000, ó, termina em 000. Então, você pode afirmar que esse número, né, é divisível por 8. Ok? Então, como eu falei, a regrinha do 8 não te ajuda tanto, não é tão clara, tão explícita como as outras regras que a gente acabou de ver. Mas ela ajuda porque você evita de fazer a divisão com um dos números, né? Então, por exemplo, aqui como eu falei, 1592. Você faz apenas com o 592, não precisa fazer com o 1000 aqui no caso, tá bom? Com 1 no caso. O critério de divisibilidade por 5 é muito fácil, a gente já sabe também, né? Então, quando o número terminar em 0 ou em 5, ele vai ser divisível por 5. Então, eu tenho alguns números aqui, 70, 75, 80, 85. Então, terminou em 0,
é divisível por 5. Terminou em 5, também é divisível por 5. Então, bem simples o critério de divisibilidade por 5. Critério de divisibilidade por 10, por 100 e por 1000. Aqui também são números fáceis, né? É um critério fácil de você perceber. Então, ele vai ser divisível por 10 quando terminar em 0, como a gente está vendo aqui. 10, 20, 30, 40 e 50. Então, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Ele vai ser divisível por 100 quando terminar em 00. Então, 100, 200, 300 e 400. Então, terminou em 00 é divisível por 100. E vai ser divisível por 1000 quando terminar em 000. Quando você tiver aqui os 3 últimos algarismos, né, como 0. Então, 000, 000 e 000. Então, 1000, 2000, 3000 são números divisíveis por 1000. E assim, a gente conclui aqui o nosso estudo dos critérios. Então, perceba que esse último critério também é um critério bastante utilizado por nós. A gente já sabe esse critério aqui, especialmente o critério por 10. Enfim, crianças, a aula de hoje foi uma aula bem tranquila. Então, nos serve para identificar quando um número é divisível ou não por outro. Então, vai facilitar quando você for trabalhar com operação como divisão, né? Então, para você não perder tempo para analisar se aquele número divide ou não por outro número, basta que você siga esses critérios aqui de divisibilidade. Vocês vão perceber que à medida que a gente for estudando a divisão, que a gente for fazendo a divisão, esses critérios vão nos ajudar muito nessa divisão, ok? Então, eu tenho aqui página 127, as questões 2 e 3, e a página 128, a questão 7. Tudo bem, crianças? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijo para vocês. Tchau, tchau.